Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor, seu irmão em Cristo, pastor Iracildo Antônio. Eu vou ser o seu professor de teologia na disciplina Língua Portuguesa para Pregadores. E nós vamos, sem perca de tempo, entrar na matéria, porque tem coisas boas vindo por aí. Antes de começar a matéria, eu quero pedir para você que aprecia o nosso trabalho, se inscrever no canal, dar o seu joinha, deixar o seu comentário e acionar o sininho para receber as nossas notificações do canal. Amém? Então vamos lá. Nesta oportunidade nós vamos iniciar da última aula, da primeira aula, nessa segunda aula falando de artigo. Artigo é a palavra que se antepõe ao substantivo para defini-lo ou indefini-lo. Então o artigo é a palavra que antepõe ao substantivo para defini-lo ou indefini-lo. Vamos, sem perca de tempo, ao emprego. Emprega-se geralmente ao artigo definido quando o ser ou objeto em questão é conhecido ou já foi mencionado anteriormente. Emprega-se artigo indefinido quando o ser ou objeto em questão não é do conhecimento do falante, nem do ouvinte. Amém? Artigos definidos. Artigos definidos são artigos definidos. O, as, os e as. Vamos lá. Então, artigo definido são aqueles que o, as, os e as. Emprega-se geralmente o artigo definido, né? Então, vamos lá. Antes de nomes de países, de região e de continente. Antes de nome de países, né? Regiões e continentes. Montanha, vulcões, lagos, oceanos, rios. Então, os artigos definidos, que são o, as, os e as, eles aparecem sempre antes de nomes, antes dos nomes, tipo país, região, continente, montanha, vulcões, lagos, oceanos e rios. Vamos aqui a uma comparação importante. Inglaterra. Vamos lá. A Inglaterra, o Brasil, o Pacífico, os Andes, o Amazonas, o Norte, a Europa, o Nordeste. B. Antes de nomes de pessoas, quando utilizam no plural, os alimentos, os junqueiras, os oliveiras. C. Depois das palavras ambos ou ambas, né? Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui, né? Ou então fazia ambas as coisas e tocava, falando, soltava a rédea dos dedos. D. Depois da palavra todos ou todas, quando estas vierem acompanhadas de numeral, seguindo de substantivo. Quando essas for faladas em numeral, né? Acompanhada de numeral, né? Acompanhando o substantivo. Todos os quatro representantes eram incompetentes. Aqui uma descrição. Todos os quatro representantes eram incompetentes. E, depois da palavra todo ou toda, se tiver o significado do inteiro ou inteira, seu vasto coração abriga todo o colégio inteiro, amém? Então vamos lá. Artigo agora indefinido. O artigo indefinido pode dar-se maior realce a um substantivo, fazendo com que este, no singular, represente toda a espécie. Em suma, o artigo indefinido generaliza o termo que, posposto
posposto. A ele são artigos indefinidos. Uns, uma e umas. Né? Os artigos indefinidos antecedem por esses aqui, ó. Uns, uma e umas. Amém? Então vamos adiante. Vamos adiante agora, né? Agora nós vamos falar aqui sobre uma pequena comparação dos artigos indefinidos. Não era um ser humano, era um bicho. Artigos indefinidos, né? Porque tem, o que que tem? Um antes da frase. Este é, de fato, um cão de guarda. Um cão de guarda. Artigo indefinido, né? Vamos adiante. Hoje à tarde vi um avião. Artigo indefinido. Por quê? Porque você viu um avião e você não sabia quanto de tripulação, você não sabia qual era a empresa, você não sabia a marca do avião, então artigo indefinido, né? Hoje à tarde vi um avião passando baixinho, baixinho. Deus tem reservado para nós uma coroa de glória. Artigo indefinido. Vamos para os pronomes. Pronomes é a palavra que substitui ou determina o nome. Então vamos lá. Pronome é a palavra que substitui ou determina o nome. Vamos classificar os pronomes. Os pronomes podem ser classificados em pessoais, possessivos, demonstrativos, indefinidos, interrogativos e relativos, né? Então são as classificações dos pronomes. Pronomes pessoais substitui as pessoas do discurso. Veja como é que vai ficar. Vamos aqui fazer algumas comparações. Primeira pessoa, eu. No singular. Agora no plural, a primeira pessoa, nós. Né? Então vamos lá. Os pronomes agora mostrado aqui no singular. Na primeira pessoa, eu. O pronome na segunda pessoa, sendo no plural. Na primeira pessoa ainda, mas no plural, nós. Né? Segunda pessoa, né? A segunda pessoa no singular, tu. A segunda pessoa no plural, vós. Terceira pessoa no singular, ele, ela. Terceira pessoa agora no plural, eles e elas. Amém? Fica bom assim, né? Os pronomes pessoais podem ser classificados em retos e oblíquos. Para melhor entendê-los, vamos ver uma classificação. Vamos lá. Retos, atônitos, átonos sem preposição, oblíquos, tônico com preposição. Singular, na primeira pessoa, eu, reto. Me, mim, comigo, reto, atônico, oblíquo. Mim, comigo. Na segunda pessoa, reto, tu, atônico, sem preposição, te. Oblíquo, tônicos com preposição, ti e contigo, né? Os pronomes retos funcionam geralmente como sujeito. Eu canto porque o instante existe. Se. Meireles, tu, apresentadora, meu nome, e eu já aprendera a te amar. Os pronomes oblíquos, eles funcionam como objeto ou complemento. Esses infelizes não me inspiram simpatia. Esses infelizes não me inspiram simpatia. Um exemplo, né? Quando reverter a prática minha, hein?
Os pronomes oblíquos podem ser atonos, empregados sem preposição. Dessa vez, julgarei-me perdido. Amém? É um pouco complicado, mas dá para entender. Amém? Vamos seguir. Vamos para tônicos, sempre precedido de preposição. Quando caio em mim, estou mordendo os beiços, a ponto de tirar sempre. A ponto de tirar sangue, aliás. Né? Então vamos aqui. Os pronomes possessivos referem-se a pessoas gramáticas, atribuindo-lhe posse de algo. Veja, vamos ver uma tabela significativa no singular e no plural. Vamos lá. Primeiro, no singular, meu, minha. Primeira pessoa, plural, nosso, nossa, nossos e nossas. Segunda pessoa, teu, tua, teus e tuas. Segunda pessoa, vosso, vossa, vossos e vossas, no plural. Terceira pessoa, seu, sua, singular. Seu, suas, seus e suas. Primeira pessoa. Terceira pessoa, seu, sua, seus e suas, no plural. Exemplo do emprego dos pronomes possessivos. O meu porquinho da Índia foi a minha primeira namorada. Sua aparência não é de melhores. Joana, você precisa se cuidar mais. Nossos filhos são orgulho da família. Prometo que não mais incomodarei vosso sono. Pronomes de tratamento. A estes pronomes de tratamento pertence a forma de reverência que consiste em não dirigirmos a pessoa pelos seus atributos ou posições que ocupam. Amém? Vamos aqui a alguns pronomes, por favor. Pronomes e tratamentos, né? Vossa Alteza são pronomes que elevam a uma autoridade. Vossa Eminência, pronomes que elevam o respeito a uma autoridade. Vamos lá. Vossa Excelência, são pronomes, né? Agora vamos aqui. Cardeais, altas patentes, né? Que são a Vossa Excelência, é atribuído a altas patentes militares, ministro, presidentes da República, pessoa de alta categoria, bispo e arcebispo. Vamos agora a seguinte. Vossa magnificência atribui-se a quem? Reitores de universidade. Vossa magnificência. Vossa majestade, reis e imperadores. Vós messer, pessoas do tratamento cerimonioso. Vossa onipotência, essa daqui não tem como errar, atribui-se a Deus. Não se usa abreviadamente. Vossa reverendíssima, sacerdote, reverendíssimo Senhor, etc, etc. Vossa santidade dirige ao quê? Esse pronome dirige ao Papa, né? Vamos a seguir. Vossa Senhoria, oficiais até coronel, funcionários graduados, pessoas de cerimônia. Tivemos aqui algumas comparações de muito proveito para que nós possamos entender o significado dos pronomes, né? Vamos lá. São os que se aplica à terceira pessoa
Os pronomes indefinidos, pessoa quando tem o sentido vago ou exprime quantidades indefinidas, são exemplo de pronomes indeterminados. Variáveis e invariáveis. Vamos lá? Variáveis, alguns, algumas, alguma, alguns. Invariável, alguém. Variáveis, nenhum, nenhuns, nenhuma, nenhuma, nenhumas e nenhuma. Invariáveis, ninguém. Variáveis, todo, toda, todos e todas. Invariáveis, tudo. Variáveis, outro, outra. Outro e outras. Invariáveis, outrem. Variável, muito, muita, muitos e muitas. Invariável, nada. Pouco, poucas, pouca e poucos. Invariável, cada. Variável, certo, certa, certos e certas. Invariável, algo. Variáveis, quanto, quantas, quanta e quantos. Invariável, quem? Variável, qualquer e quaisquer invariáveis não tem. Amém? Os pronomes interrogativos são os pronomes indefinidos, quem, que, qual e quanto, que se emprega nas perguntas direta ou indireta. Quem veio aqui? Né? São pronomes interrogativos. Quem veio aqui? Né? Então vamos aos numerais. Aos numerais para que nós possamos entender melhor também o significado dessa grande e vasto entendimento dentro da língua portuguesa. Vamos lá, os pronomes numeral. Para que numeral na Bíblia, pastor? Vai precisar nós fazer agora numerologia para a Bíblia? Não, vamos fazer os pronomes numeral. É a palavra de fundo quantificadora que denota o valor definido, ou seja, é a palavra que indica a quantidade de seres ou lugares que os mesmos ocupam em uma série. O numeral pode ser cardinal, indica a quantidade exata de seres. Por exemplo, 5 milhões de cartas. 5 milhões de cartas, né? Ordinal, indica a ordem dos seres em uma determinada série. Por exemplo, o Brasil foi o segundo país do mundo a emitir selo, né? Então, numeral, ordinal. Multiplicativo, indica o aumento proporcional da quantidade, podendo ter valor de adjetivo ou de substantivo. Por exemplo, hoje o Brasil produz 5 vezes mais do que produzia na década de 70. Então, nós estamos aqui no multiplicativo, né? No numeral multiplicativo. Fracionário, indica diminuição proporcional da quantidade. Por exemplo, Fabiano recebeu na partilha a 4ª parte dos bezerros e a 3ª parte dos cabritos. Então, nós temos aqui um numeral fracionário, né? Agora, flexão. Numeral cardinais. São invariável com exceção de variam em gênero, umas das 200, 300, etc. B, milhão, bilhão, etc. Que variam em números e milhão. 2 milhões, etc. 2 milhões, etc. Né? Então, nós temos aqui numerais ordinais. Varia em gênero e número.
primeiro, primeira, primeiros e primeiras, né? Aleluia. Numerais multiplicativos são variáveis em gênero, em número, quando tem o valor adjetivo. Dose dupla, né? São invariável quando tem o valor de substantivo, o dobro, etc. Numeral fracionários. Concordam com os cardinais que indica números de partes 1/3, 2/3 e 2/4. E 2/4, né? Glória a Deus. Nós vamos aqui, já estamos encerrando esta videoaula, mas antes eu quero ainda falar um pouquinho sobre o verbo, para encerrar essa segunda grande e maravilhosa videoaula. Verbo é a palavra variável que exprime ação, estado de mudança, estado de fenômeno, situando-os no tempo. A classe dos verbos é, dentre a língua portuguesa, a que apresenta o maior número de flexões. Os tempos dos verbos. Os tempos dos verbos são presente, pretérito, futuro. Isso, presente, pretérito e futuro. Descrição. Em referência a fatos que passam ou se entende. O momento em que falamos, por exemplo, eu canto, está no presente. Agora vamos para o pretérito. Em referência aos fatos anteriores ao momento em que falamos e subdividido em imperfeito, perfeito e mais que perfeito. Por exemplo, cantava, imperfeito, cantei, perfeito, cantará, mais do que perfeito. Esses são os verbos pretérito. Agora vamos para o verbo futuro. Em referência a fatos ainda não realizados e subdivididos em futuro do presente e futuro do pretérito. Por exemplo, cantarei, futuro do presente, cantaria, futuro do pretérito. Meus amados e queridos irmãos, estamos encerrando mais essa segunda videoaula da disciplina Língua Portuguesa para Pregadores Evangélicos e do curso médio em Teologia. Se você quiser se inscrever num dos nossos cursos, para receber o certificado, para receber sua carteirinha de estudante, para ter todo o material na sua casa, independentemente seja ele físico, seja ele por PDF, ou seja ele online, entra no nosso canal, se inscreva. Aí embaixo no rodapé, na descrição, você vai encontrar aí o link da nossa instituição, www.itcp.com.br. Você vai encontrar também o nosso WhatsApp e informações importantes para que você faça parte do ITCP. Venha conosco aprender a palavra do Senhor, porque nós devemos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique todos com Deus e Deus abençoe. Tenha uma ótima aula em nome de Jesus. Amém.